Olá! Boa noite a todos. Em plena terça-feira, bem friozinho, mas enfim, faz parte, é o inverno que está prestes a chegar. Como toda terça-feira, 9 horas em ponto, aqui esperando por vocês. Olá, Julie, minha mais pontual seguidora, seja muito bem-vinda. Muitíssimo boa noite. Tô aqui morrendo de frio e você aí com certeza morrendo de calor, que inveja branca. Oi, Lorena, tudo bom, querida? Que saudade de você. Lembrei tanto de você essa semana. Oi, Denise. Ai, mais uma que eu tô com saudade e com uma inveja branca do calor. Eita, nós. Quer um pouco de inverno? Ai, não faz isso não, Júlia do céu. Ai, aqui eu já tô morrendo de frio, tô com as mãos geladas, as pontas do nariz, então nem se fala. Mas estou eu ainda firme e forte com a minha boa e velha água, que não me deixa, enfim, sozinha, né? E tudo bom, Carlos Eduardo, Gabi, Amélia, Onco em Movimento, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Stephanie Reis, tudo bom, pessoal? Chovendo, mas tá calor, Denise? Ah, chuva até tudo bem, mas ai, o frio não. Sabe que é muito engraçado que, assim, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Pra quem não sabe, eu sou carioca. E há 14 anos eu tô em Porto Alegre e vim pra cá por amor. E é engraçado que eu fico brincando com ele, assim, nossa, o Rio Grande até tava certo, o problema foi o sul e o norte que eu confundi, né? Eu adoro Porto Alegre, assim, sou extremamente grata e feliz pela cidade, pelo acolhimento, enfim, pela vida que eu construí aqui. Mas, ai, eu te confesso que o inverno é difícil para mim. Eu acho que no Rio Grande do Norte, lá em Natal, aqueles camarões, aquelas dunas, acho que tem um pouco mais a ver comigo. Mas, enfim, isso é o gostoso da gente estar num país continental, ter nordestinos aqui para esquentar nesse momento de temperaturas um pouco menos amenas, mas faz parte, né? Vou dar uma super boa noite para pessoas muito interessantes e realmente no coração que estão entrando aí. Oi, Edi. Oi, Kátia. Oi, Rafa. Oi, Rose. Que coisa bem boa te ter aqui, Rose Beiro. Tudo bom, Rose? Seja muitíssimo bem-vinda, Edi, Kátia, Rafa. Entrem de pé direito. Dando aí mais um minutinho para eu esperar a galera entrar. Por enquanto, só falando mal do inverno, mas enfim, tem as suas particularidades gostosas, né? Afinal de contas, um chazinho bem quente. Eu não sou amante do vinho, não, mas enfim, tem muita gente aí que curte, né? E aqui pra gauchada é uma boa oportunidade da gente estimular aí as bebidas mais calientes, né? O pessoal gosta de um chimarrão aqui, então aproveita que, obviamente, com moderação na temperatura, é uma possibilidade de se sentir acolhido, né? Tá na época de a gente falar de comfort food, então se sentindo abraçado. Olá, Equilibrium, olá, Marlene, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Mais uma terça-feira juntos. Agradeço pelo compromisso de vocês e pela companhia de vocês, para nós estarmos juntos aqui, discutindo, conversando, enfim, multiplicando conhecimento em nutrição oncológica. E hoje é um assunto pedido por um seguidor, né, por uma seguidora, né, enfim, muito especial para mim, que era para falar sobre a ingestão alimentar na nutrição oncológica. E é por isso que eu já falo desde o início que eu geralmente coloco algumas caixas nos stories para pedir justamente que vocês me tragam assuntos bacanas, de interesse de vocês, para que dentro do possível a gente consiga abordar todos eles e realmente tirar as dúvidas e multiplicar aí os nossos conhecimentos, certo? Então vou dar mais uma super boa noite, um super oi para Marlene e para Jéssica, que também entraram agora, sejam muitíssimo bem-vindas. Enfim, e hoje, nessa noite fria no sul, calor com chuva parece aqui no Nordeste, vamos falar sobre ingestão alimentar em nutrição oncológica. Que eu tava falando, né, foi o pedido
de uma seguidora e eu achei bem interessante a gente abordar esse pensamento de gestão alimentar. Isso porque quando a gente fala de pacientes em nutrição oncológica, a gente tem várias vertentes de pensamento. A primeira delas, talvez a que as pessoas mais recorrentemente pensem, é a questão da diminuição da ingestão alimentar. Essa diminuição da ingestão alimentar, ela acontece por vários motivos. Alguém tem algum motivo aí que possa me dizer o que acha? Por que se diminui a ingestão alimentar quando o paciente tem câncer? Podem chutar, não tem lista de presença, não vou diminuir notas de ninguém. Olá, super Glauce, tudo bem? Seja muitíssimo bem-vinda, queridona. Então, estou perguntando aí para o pessoal o que me dizem em relação à diminuição da ingestão alimentar em pacientes oncológicos. A gente tem várias frentes e várias possíveis respostas. Uma delas pode ser pelo próprio tumor, né? Então, alguns tipos de câncer, em especial, produzem, né, alterações hormonais que efetivamente fazem com que o paciente perca o apetite, tá? Então, o próprio desenvolvimento tumoral e a sua fisiopatologia acabam culminando, né, na diminuição significativa da ingestão alimentar. Isso se a gente pensar no tumor. Em algum outro momento, a gente pode extrapolar esse pensamento e atingir as questões derivadas dos tratamentos. Os tratamentos para câncer são os mais diversos e diferentes possíveis. A gente pode falar de cirurgia, a gente pode falar de radioterapia, de quimioterapia, de hormonioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, enfim. Uma série de fatores que também podem estar associados com uma diminuição de várias questões que refletem no apetite. Então, aqui tem algumas ideias de algumas pessoas que eu achei bem bacana que vieram trazendo. Então, aproveito para dar oi para a Cláudia. Tudo bom, Claudinha? A Denise falou aqui, a perda do paladar. Exato. A perda do paladar, né? E também a alteração do paladar. Os nomes bonitos para isso são ageusia e digeusia. Então, assim, a alteração do paladar ou a inexistência, entre aspas, né, do paladar naquele momento, acabam refletindo na ingestão alimentar, porque ninguém consegue comer um alimento que não identifica o sabor. Então, imaginem vocês que por uma série de situações, isso é muito comum em quimioterapia, uma série de situações específicas de quimioterápicos que alteram o sabor do paladar de alguns alimentos, e as pacientes que até então adoravam comer carne vermelha passam a dizer que a carne vermelha tem gosto metálico. Alguém conhece essa frase que o paciente chega para você e fala assim: ai, doutora, não consigo mais comer carne, tem um gosto de ferro, parece que eu tô comendo parafuso. É claro que esse paciente não vai mais conseguir comer a mesma quantidade. Talvez precisam realmente ser mudadas uma série de circunstâncias para facilitarem a ingestão proteica dele. Talvez não seja só com a carne, ou talvez a própria carne pode ser modificada. Além disso, como também estava falando aqui a Rafa, né, devido às úlceras causadas pela quimioterapia, exatamente, né? A gente sabe que a mucosite arde, né? Então, eu sempre faço o convite às minhas alunas fazerem uma reflexão simples. Todo mundo já teve afta na vida, certo? Agora, pensa aquela afta, deu aquela mordida desesperada. Aquela coisa que ficou, parece um vulcão dentro da boca, que por mais que você olhe, parece pequenininho, parece que você está o tempo todo colocando a língua ali. É super chato, é desconfortável. Só que passa em 2, 3, 4, 5 dias. Quando a gente está bem, quando a gente está eutrófico, quando a gente não tem nenhuma doença vigente. Agora, imaginem vocês que um paciente está fazendo alguma quimioterapia em especial que causa mucosite de repetição. E tem uma dificuldade maior para conseguir efetivamente cicatrizar aquela ulceração, né? A mucosite mesmo, né? A úlcera provocada na mucosa.
Imaginem que quando ele está começando a cicatrizar, vem um novo ciclo e pá, dá mucosite de novo. Ele começa a cicatrizar e pá, dá mucosite de novo. Eu faço sempre alusão de que a gente faz um machucado na pele. A gente vai lá e corta uma vez, a pele vai lá, cicatriza. Corta de novo, vai lá, cicatriza. Corta de novo, vai lá, cicatriza. Depois de múltiplos cortes, não tem como não ter mais aquela cicatriz. A pele não consegue ficar exatamente bonitinha como estava antes. Então, imaginem que, além de ser difícil pela erosão, porque arde, porque dói, porque incomoda, porque você quer colocar para um lado, para o outro. Agora, imagina que tem afta dos dois lados, embaixo da língua, no céu da boca e na garganta. Vai ser difícil, efetivamente. Vai reproduzir uma diminuição significativa da ingestão alimentar. Além disso, enjoos, vômitos, né? Sejam derivados do tumor, sejam derivados do tratamento, mas também podem ser derivados de uma questão não menos importante, que é a questão psicológica. E aí eu vou falar um pouquinho da psicologia para depois passar para um outro lado da balança, né? Da ingestão alimentar. Por quê? Porque a questão psicológica está muito atrelada tanto para mais quanto para menos. Quando o paciente recebe o diagnóstico de câncer, e isso eu friso bastante nos meus conteúdos, porque eu acho muito importante, mesmo que ao longo do tempo a força do peso da palavra câncer tenha diminuído, ainda é depauperante, digamos assim, receber um diagnóstico de câncer. Ainda é muito pesado receber um diagnóstico de câncer. E isso modifica muito a questão psicológica. Os pacientes ficam com muito medo de uma morte precoce, medo de um sofrimento. E isso altera, né? Eu sempre falo que efetivamente a nutrição, o alimento, né, a ciência do alimento é onde a gente consegue efetivamente participar da nossa vida, né? É onde o paciente efetivamente consegue fazer a sua alteração, né? A sua atuação. Certo? Além disso, a questão alimentar é onde a gente consegue dizer que a gente está vivo. Às vezes, quando a gente está muito deprimido, a gente não come. A gente não quer comer, a gente não percebe felicidade na comida, a gente não percebe amor na comida, a gente não percebe desejo na comida, né? Aliado com o sintoma do tratamento, aliado com o tumor, isso tudo vai reverberando efetivamente na diminuição da ingestão alimentar. Então, essa diminuição ela é muito significativa, é fato. Além disso, tem uma outra questão importante que a gente não pode deixar de destacar, que é a questão dos hábitos alimentares, né? Quem me conhece sabe que eu bato muito nesse ponto, nessa tecla. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm hábitos específicos alimentares em casa e que em algum momento do tratamento antineoplásico precisam de internação hospitalar. É claro que por melhor que seja o alimento do hospital, por melhor que seja a técnica alimentar, dietética, enfim, empregada, não é a mesma comida que a gente tem em casa. O nosso paladar já não é o mesmo. O tratamento também já está impactando. O psicológico está fora de casa também. E além disso, ele tem que mudar o horário do jantar, o horário do almoço, o horário da ceia, a comida. Por mais que seja uma liberação de uma dieta normal, eu sempre ficava brincando com as pessoas, enfim, que eu trabalhava, porque eu acho estranho a palavra normal, né? Porque o que é normal, né? Eu fico falando que existe o mais certo, seria comum. Alguns lugares falam livre, dieta livre. Dieta livre parece livre para voar, né? Sou livre para voar, eu não devo nada a ninguém. Tipo, o que é livre? Um churrasco é livre? Né? Mas, enfim, é complicado. Por quê? Porque muitas vezes numa dieta, mesmo uma dieta sem restrição, ainda tem alterações significativas que diminuem a ingestão alimentar do paciente, que podem diminuir a ingestão alimentar do paciente. Tá? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando por aqui. Não, só mais gente bonita aqui junto. Olá, Tátila, olá, Ângela, olá, Mari, tudo bom, queridona? Oi, Tati, oi, Karen.
E a Glauce, super Glauce, quando a Lorena, Denise, todo mundo aqui bem na emoção. Ah, minha Lu, fofa, tudo bom, Luzufo? E a Julie falando dos efeitos colaterais do tratamento. Exatamente, tá? Mas vamos fazer agora um outro pensamento oposto do que a gente está falando, porque hoje a live é sobre ingestão alimentar, então tem a hipoingestão alimentar e a hiperingestão alimentar. Isso porque, muitas vezes, as pessoas têm um viés de entender que quando a gente fala de ingestão alimentar em pacientes oncológicos, a gente estaria falando só de diminuição de ingestão alimentar, o que não é verdade. Por quê? Porque tem alguns tumores, como a gente estava falando lá no início, né, que podem ter alterações ali hormonais, metabólicas, enfim, que diminuam a ingestão alimentar. Existem outros tumores que também têm alterações ali metabólicas, bioquímicas, que aumentam a ingestão alimentar por si só, tá? Então, alguns tumores provocam a diminuição, enquanto outros tumores provocam o aumento. Na verdade, podem provocar, certo? Além disso, alguns tratamentos diminuem a ingestão alimentar e que geralmente a gente associa a essa questão. Porque a gente geralmente, quando fala em quimioterapia, pensa naquela bateria de possibilidades de sintomas depauperantes que atrapalham a ingestão alimentar, como o pessoal colocou aqui. Então, a mucosite, a questão toda da alteração do paladar, se a gente entrasse no mérito de náuseas, de vômitos que, claro, a gente sabe que se sucedem ao longo do tratamento, realmente eles diminuem. Mas tem alguns pacientes que não diminuem a sensação de vontade de comer, o desejo de comer, não tem mucosite, não tem enjoo, não tem vômito e, pelo contrário, algumas medicações estimulam a vontade de comer. E aí são pacientes que nos procuram muitas vezes no meio do momento ali, né, do tratamento, falando assim, eu quero emagrecer. Aí você fala assim, não, vamos lá, respira fundo. Não é agora a hora de emagrecer, né? E a gente tem que conseguir esperar que o tratamento seja findado, né, se finalize, para efetivamente fazer alterações ali relacionadas à modulação dessa ingestão alimentar, certo? Então, seja pelo tumor, seja pelo tratamento, podem aumentar e podem diminuir a ingestão alimentar. Além disso, existem também pessoas que, quando estão no hospital, despertam mais vontade de comer. Podem despertar mais vontade de comer ou porque tem um companheiro do lado que bate um pratão e tá ali falando contigo um tempão e tu tá na emoção. E sabe aquela sensação que a gente tá às vezes falando que quando come, não pode comer em frente à televisão porque só come sem olhar, sem prestar atenção? Às vezes os pacientes estão no hospital e estão comendo, falando com outro companheiro, sem prestar atenção. Estão indo. Quando se deram conta, comeram um prato inteiro. Igual com criança, a gente às vezes canta a galinha pintadinha enquanto deixa a criança comer, certo? Então, esse efeito, muitas vezes, aumenta a ingestão alimentar, né? De alguns pacientes. Outros pacientes chegavam a falar que o feijão do hospital era mais gostoso que o de casa. Alguns outros pacientes chegavam a comentar das sobremesas. Alguns outros de sopas. Infelizmente, alguns até falavam que em casa não tinham o que comer e preferiam estar no hospital para conseguirem se alimentar efetivamente, como, né, entenderiam ser o normal. Então, a gente também tem que entender que depende tanto do paciente esse aumento quanto essa diminuição. Seja do paciente ele, propositadamente falando, seja do paciente o tumor do paciente, seja do paciente o tratamento do paciente, e por isso é tão individualizado. E aí a gente também, depois culminando na questão da psicologia, também, muitos pacientes, quando ficam angustiados, ficam ansiosos, acabam comendo bem mais. E ao comendo bem mais, aumenta a ingestão alimentar.
E aí, muitas vezes, é a válvula de escape, é a fuga, é a maneira que tem de se sentir tranquilo, é onde se sente confortável, é onde se sente atuante, é onde também tem aquela questão de, sempre tem alguém que vem te visitar e aí traz o bolinho tal, e aí é o bolinho de bergamota, e aí é o bolinho de laranja, e aí é o bolinho de cenoura, e aí fiz aquela cobertura que você adora, e aí vem todo mundo te visitar quando você chega em casa, né? Então todo mundo quer te dar o apoio, e a maneira de dar apoio é trazendo uma coisinha gostosa, um bombonzinho, né? Um cafezinho, um docinho, e nessa brincadeirinha de felicidade em felicidade, vai aumentando a ingestão alimentar. Então, tem esses dois pontos que precisam efetivamente serem analisados, né? Quando a gente fala de ingestão alimentar em nutrição oncológica. O fato é que, além de tudo isso, o paciente, quando ele tem alterações, né, desvios de rota ao longo do seu tratamento, ele também pode passar pelo pico baixo da diminuição da ingestão alimentar ao pico alto do aumento da ingestão alimentar. Isso, quando as pessoas não trabalham com oncologia, é muitas vezes difícil de entender, né? Então, como assim ele até ontem não comia nada, agora que ele tá comendo, tô deixando, tô liberando geral, deixa ele comer, afinal de contas ele tá tranquilo, tá feliz. Até ali, porque talvez, para ele, naquele momento, não seja o momento de botar o pé na jaca, né? Talvez esse aumento de peso pode interferir na dose de alguma droga em especial. Às vezes, esse aumento de peso, ele é mais gordura, ou ele é mais proteína, ou enfim, né? Ou mais cabelo, né? Tô brincando. Mas assim, é muito importante discernir o que é esse aumento e o que é positivo desse aumento. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas o paciente oncológico, se ele estiver um pouquinho mais gordinho, não tem problema. Talvez tenha. Depende de qual paciente, depende de qual momento, depende do porquê daquela situação. Então, tudo isso tem que ser analisado para que efetivamente a gente consiga proporcionar a melhor terapia possível, né? A melhor prescrição nutricional possível para o paciente. Certo? Então, a Luciane tá falando exatamente assim. Tá vendo os coraçõezinhos, essas carinhas? Eu adoro quando eu recebo esses emojis, né? Como você fala. Hoje, eu sou das antigas, então eu acho bacana essa maneira de carinho que a gente consegue fazer aí com essas carinhas bonitinhas, esses coraçõezinhos. Adoro receber. Certo? Então, eu acho importante deixar isso bem destacado, que a diminuição da ingestão alimentar, ela é presente, mas ela também é presente no sentido do tumor em si, do tratamento, do psicológico, do local que ele está, dos hábitos que ele tem anteriores, dos hábitos que eles têm naqueles específicos momentos, né? Da questão da diminuição, na questão do aumento, na questão dessas alterações significativas de acordo com o processo dele com ele mesmo, né? Então, tudo isso precisa ser levado bastante em consideração quando a gente está falando com paciente oncológico. Olá, Angélica, seja muitíssimo bem-vinda. Entre de pé direito nessa noite fria. Mas, enfim, faz parte, né? O inverno que tá chegando. Certo? Cozinha Dr. Foods. Também acabei não dando boa noite, né? Enfim, a todos vocês. Os aceninhos, coisa bem boa. Adoro esse carinho, adoro receber esse retorno tão afetivo de vocês toda terça-feira. Certo? Então, eu acho que esse é um ponto que é muito importante da gente conseguir avaliar no paciente. Seja esse paciente no consultório ou seja esse paciente num hospital. Por que eu tô falando tanto disso?
Porque muitas vezes a ingestão alimentar, ela é interpretada de uma forma um tanto quanto atrapalhada, alterada, né? Muitas vezes o nutricionista acaba não perguntando com detalhes sobre a ingestão alimentar, não faz recordatórios, não faz perguntas específicas de frequência nutricional, né? Enfim. E aí, todas essas perguntas que não foram respondidas podem trazer algumas repercussões diretas no tratamento do paciente, né? Então, eu acho isso muito, muito importante. A Denise está falando assim: procuro sempre aproximar ao máximo do que ele gostava de comer em casa. Daí vou introduzindo aos poucos outros alimentos, suplementos e módulos dietéticos. Perfeito, Denise. Você trabalha em hospital? Acredito que sim, pelo jeito que você está falando. Eu acho isso perfeito. Eu acho que quanto mais próximo do real dele, né, do normal do paciente, melhor. Sim, exato. Porque é típico pensamento, né, de nutri-hospitalar. Eu sei porque eu também fui durante muitos anos nutricionista hospitalar e adoro a área hospitalar. E é bem esse o pensamento, né? Se adaptar um pouco mais a ele, porque ele já está sendo, né, digamos, hospital universitário. Que bacana! Que legal. Eu também já trabalhei em HU, é muito bacana, né? É muito legal. E muitas vezes esse paciente tem que se adaptar a tantas outras questões, a tantas outras possibilidades que ele não tem, digamos, acesso a possíveis alterações, e é justamente na nutrição que ele se sente, enfim, ouvido, né? Abraçado, enfim, é o que a gente sempre fala. Um alimento, às vezes, ele diz coisas que as palavras não conseguem transmitir, né? Então, o afeto, o carinho, o amor, a tranquilidade, né? A paz, né? Que um alimento traz, muitas vezes a palavra não consegue transmitir, né? Um olhar também não consegue transmitir. E é exatamente como a Denise está falando, é extremamente gratificante a gente conseguir ter esse olhar, esse ouvir, esse sentir, né? Esse ser empático com o nosso paciente, para entender a quantas anda essa ingestão alimentar dele e ter também isso muito bem documentado para acompanhar as alterações, seja para mais, seja para menos, ou até mesmo a manutenção desse padrão de ingestão alimentar, né? Porque, enfim, existem inúmeras possibilidades de avaliação nutricional e, obviamente, a gente consegue organizar esses padrões, né? Deixar isso muito bem documentado para que todo mundo, enfim, da equipe que atenda esse paciente tenha acesso às mesmas informações. Certo, pessoal? Bom, espero que tenha sido isso que vocês gostariam de ouvir. Nossa ala do internamento oncológico recebeu o reconhecimento da HU como a melhor clínica. Que bacana, Denise! Parabéns! Que legal! Que bacana! Que bom! Fico muito feliz. Isso é muito bom, esse reconhecimento é muito bacana, né? Dá todo o gás aí, pra gente continuar firme e forte, né? Então, pessoal, eu acho que esse era o pensamento da nossa conversa de hoje, tá? Também, enfim, agradeço a todo mundo que tá aqui, que consegue assistir na hora. Também agradeço as pessoas que vão acabar assistindo um pouquinho depois, porque não conseguem estar aqui comigo ao vivo, mas estão aqui de coração, estão mandando as boas energias. Então, também convido a quem não me segue a seguir aqui no Instagram, né, nutri.onco.alinikp. Convido todas as terças-feiras a participarem da live, exatamente às 9 horas da noite, sempre sobre um assunto de nutrição oncológica, com o nosso firme e real propósito de multiplicar conhecimento em nutrição oncológica, de proporcionar melhores esclarecimentos, enfim, discussões, condutas, possibilidades e efetivamente esse mergulho na área incrível que é a nutrição oncológica, né? A Lu, adoro sempre te ouvir, pois sempre a tua experiência traz uma tranquilidade no manejo com o paciente. Ai, que bacana, Lu! Que bom ouvir isso de você! Nossa, que bacana! Gratidão!
Que bom ouvir isso de você. Faz muito bem pra gente, pro coração, enfim, pra energia. Vontade de entrar e dar uns abrações aí de saudade em você. Certo, pessoal? Bom, então aquele box que a gente estava falando vai continuar existindo. Estou sempre aberta a novos assuntos, a novas possibilidades, a novos pensamentos, para que a gente converse sempre sobre um assunto bacana e que te traga um insight. Então, eu aproveito para fazer o pedido para vocês, para fazerem aí um print da tela que vocês estão e aí colocar nos stories, pode me marcar e colocar qual foi o grande insight que você teve na live de hoje, certo? O que foi diferente que a gente conversou aqui que deu um insight diferente na sua vida, na sua carreira, se você for nutricionista, o que mudou aí a tua expectativa em relação à ingestão alimentar em pacientes oncológicos. A Angélica, ali na sugestão de live, ambulatório atendimento paciente SUS, que na maioria das vezes possuem contexto bem diferenciado. Tá aí, ó, bacana. Eu só vou te pedir, Angélica, que tu coloque isso bonitinho depois ali no boxzinho, porque eu não tô conseguindo muitas vezes salvar. Eu tava sempre colocando a live em 24 horas, né, salvando em 24 horas. Eu acredito que agora com essa questão de pandemia aumentaram muito o número de lives, então nem sempre eu consigo salvar ali. Às vezes eu consigo salvar no IGTV, mas enfim... te peço para que depois tu coloque ali no boxzinho, mas tá aí um pensamento bem bacana. Acho que a gente poderia abordar de uma maneira bem legal esse pensamento, até porque, nossa, eu atuei em ambulatório do SUS, nossa, se pensar ao todo quantos anos foi, eu atuei no INCA, atuei no Pedro Ernesto, atuei no Antônio Pedro, atuei no Santa Rita, no Clínica, então tem lugares bem bacanas aí para trazer para vocês a minha experiência, enfim, a gente ir multiplicando aqui, dividindo, multiplicando, exponenciando as nossas possibilidades. Denise mandando 1000 beijos, abraço virtual. Oh, Denise, um abração, um beijo bem gostoso. A Júlia gostou da tua sugestão, Angélica. Sim, pode deixar que deixa a sugestão, beleza. Grata, viu? Super viu. Gostei da ideia, já tô aqui já cheia de ideias para falar sobre atendimento ambulatorial no SUS, adoro paciente SUS. Denise também gostou da ideia, Time Fusion Plus também, tem como trazer algo sobre nutrição oncológica na infância. Ai, Lu, sabe que infância não é o meu forte, né? Mas acho que a gente pode, de repente, pensar em alguma coisa sobre. A Jade entrou, Jade já tá no finalzinho, mas não se preocupe. Eu vou tentar salvar essa live ali nos stories para ficar 24 horas disponível. Mas se eu não conseguir, eu vou tentar salvar no IGTV, de qualquer maneira, para que todo mundo, quanto maior número possível de pessoas tiverem acesso a essa live, essas informações, esse material, esse conteúdo que a gente está disponibilizando aqui. Esse é o grande propósito, né? E aí eu convido todos vocês a multiplicarem esse conteúdo, a curtir, comentar, enfim, compartilhar, para que essa mensagem efetivamente chegue a mais pessoas e façam com que mais pessoas sejam bem orientadas em todos os sentidos. Simone também, seja muito bem-vinda. Enfim, já está no finalzinho, mas aquela velha e boa promessa de que esse conteúdo segue disponível. Enfim, o boxzinho de assuntos vou escrever depois ali bonitinho o que a Angélica falou, mas também ela já me prometeu que vai deixar escrito e documentado. E era isso, pessoal. Fica um grande beijo, um forte abraço. Vou esperar aqui, ó, os insights de vocês. Quero justamente entender o que eu modifiquei aí no pensamento de vocês em relação à ingestão alimentar nos pacientes oncológicos. Combinado? Tenho aula, só consigo entrar no final sem problema, Simone, não tem problema. Não vou diminuir ponto, não vou colocar nenhum asterisco, tá? Não se preocupa que esse conteúdo todo vai ser disponibilizado. Eu só não sei como é que o Instagram permite cada dia, ele permite de um jeito diferente, mas vai estar disponibilizado, prometo, tá? Esse é o propósito, certo? Toda terça-feira, às 9h, estamos aqui falando sobre nutrição oncológica. Certo, pessoal? Um cheiro, um beijo e ó, beijo, até semana que vem. Tchau, tchau!